Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor, os amados irmãos, amém? Bom, irmão, hoje nós vamos comparar os falsos cristãos em forma de parábola, né? Tanto os falsos cristãos como os falsos pastores, que são aqueles teimosos, aqueles rebeldes, que não querem compreender a palavra de Deus. Então nós vamos aqui, né, comparar os falsos cristãos, as falsas igrejas, na forma de parábola, usando figuras de animais, árvores, essas coisas, tá? Então nós vamos aqui começar por esta aqui, ó. O crente piolho, né? Porque o piolho, ele vive só na cabeça. Então nós temos ali, o crente piolho só vive indo pela cabeça dos outros, mas não examina as escrituras, né? Então, o crente piolho é aquele crente que só vive na cabeça dos outros, né? Aprendendo mais na cabeça dos outros do que examinar as escrituras. Vamos acompanhar o restante aqui, irmão, olha só. Vamos ver essa aqui. Deixa eu passar ali na tela. Temos essa aqui. O crente escuteiro, né? Só aparece nos dias do acampamento. Significa só no retiro, né? Então é isso aí. Tem aqueles crentes que não vai à igreja, né? Vai de vez em quando, né? Vai à igreja de vez em quando. E outros nem aparecem na igreja. Só aparece quando há um retiro, né? Então isso é chamado de o crente escoteiro. Vamos aqui para a próxima. Deixa eu passar ali na tela. Vamos para esse próximo aqui, olha só. Isso aqui é interessante, irmão. Isso aqui é... Deixa eu voltar aqui, que passou. Deixa eu voltar aqui. Pronto. É o crente galinha da Angola, né? O crente galinha da Angola, né? Vive dizendo, tô fraco, né? Então vamos dar essa explicação aqui, irmão. Então tem aqueles crentes, aqueles cristãos que vivem a todo tempo, né? Eu sou fraco, né? Se sentindo fraco, sempre fraco. Então se a pessoa se sente assim, fraco, então ela vai ficar fraca. Ela não vai ser uma pessoa, né? A fé dela vai esfriar, a fé dela vai ser fraca, né? A fé é fraca, né? Porque nós temos que seguir o que diz a Bíblia, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Mas tem cristão que só vive dizendo eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. A Bíblia diz que nós somos, sabe, ainda usa a lei como modo legítimo, né? A carne é fraca. Só que não se lembram da passagem abaixo, né, que diz assim, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, são esses cristãos chamados de galinha da Angola, né? Só vive fraco e não se interessam em ser forte, se santificar, tá? Vamos aqui para a próxima, irmão. Vamos ver essa próxima aqui. Comparando os falsos cristãos em forma de parábola. Nós temos essa outra aqui, olha só. O crente zumbi, né? Zumbi. Acha que está vivo, mas na verdade ele está morto espiritualmente, né? Então o crente zumbi é aquele que vai à igreja, ele canta, ele ora, ele chora, mas lá fora ele é outra coisa, vive no mundo, ouvindo coisas do mundo, assistindo coisas do mundo. Então esse é o crente chamado zumbi. Então a Bíblia diz, a própria Bíblia diz também, que eu já provei para vocês. Mesmo que viva, para Deus está morto, espiritualmente está morto, né? Então tem muitos crentes zumbi, até chora dentro da igreja, né? Porque uma emoção que está vindo ali, da alegria, né? Choram. Mas quando acaba o culto, lá fora são outra coisa. Estão
estão nos seus próprios desejos do mundo, né? Nos seus próprios desejos do mundo. Esses são os crentes zumbi, mesmo que viva, para Deus está morto. Estão mortos espiritualmente. É o que não leva a sério o juízo, a palavra, não leva a sério a santidade, não leva a sério o ser perfeito. Esses são os crentes zumbi, tá? Vamos aqui, irmão, para a próxima. Comparando os falsos cristãos, as falsas igrejas, em forma de parábola. Temos essa outra aqui, irmão, é crente carrinho de mão. Crente carrinho de mão. É aquele que só vai se for empurrado. É muito interessante. Então tem aqueles cristãos que só vai para a igreja se for empurrado. De um irmão tanto insistir, ele vai para a igreja, né? Então esse irmão só vai para a igreja porque foi, né, forçado, né? Foi, né, forçado, né? De tanto o irmão insistir, ele foi para a igreja. Então esse cristão é chamado de crente cristão carrinho de mão. Só vai se for empurrado, né? Vamos para a próxima aqui, irmão. Porque as palavras, as figuras realmente são coisas reais que acontecem em nossa vida. Jesus contou as palavras que são coisas reais que acontecem no meio da população, no meio do nosso meio. Que depois eu vou trazer para vocês esse significado da palavra, o quanto Jesus falou que são coisas reais da palavra, tá? Então nós temos ali, irmão, é o crente 007. O crente 007, né? É aquele que está no nosso meio e nós não sabemos se é crente ou não. Só que essa mensagem aqui, irmão, né, foi que eu peguei lá, né, dos amigos lá do YouTube, né? Mas aquela mensagem ali, vou trazer a resposta aqui, porque você não pode achar que você não sabe quem é cristão ou não. Claro que nós sabemos. Os sábios do Senhor sabem quem é cristão e quem não é, pelas obras, pelo falar. Nós sabemos quem é cristão e quem não é, tá? Então nós estamos aqui só apenas botamos aqui em forma de palavra os cristãos, olha só. Então na igreja tem muito cristão, 007, está ali infiltrado ali dentro, eles cantam, eles oram, eles choram, mas lá fora são outra coisa, lá fora é outra coisa, serve a dois senhores. Então esse é o crente 007, infiltrado ali dentro, né? Onde muitos que não lê Bíblia vai achar que é cristão, né? Mas o que lê Bíblia dia e noite, sempre está examinando as escrituras, vai conhecer dentro da igreja quem é joio, quem não é cristão, tá? Então vamos aqui, irmão, para a próxima. Vamos para essa outra aqui. Pronto, aqui. Essa daqui, irmão, é muito importante essa aqui. É o crente machado, né? É aquele que está sempre cortando a palavra do Senhor. É muito incrível, irmão, porque existe isso no nosso meio. E agora, nesse fim dos tempos, é que está de milhões de cristãos cortando a palavra de Deus, né? Quando eu mostro a verdade da Bíblia, a revelação da Bíblia, a palavra da Bíblia, eles cortam por causa dos seus líderes, das teologias, por causa das mulheres falsas profetisas. Então eles cortam. Então são chamados de crente machado, que está sempre cortando a verdade que vem da Bíblia. É muito interessante essa figura, né, do machado, comparando o machado aos falsos cristãos, né? Porque eles preferem mais ouvir os seus líderes do que ouvir isso aqui. Então eles cortam a palavra de Deus, né? Eles contradizem. Vamos aqui para a próxima, irmão. Vamos para essa próxima aqui. E vamos comparar os falsos cristãos em forma de palavras de figura, tá? Então nós temos aqui o crente Kondak. O crente Kondak só vive de revelação. É muito incrível, irmão, é muito incrível.
Então tem muitos crentes Kodak, né? Kodak, que é a máquina de fotografar, né? Que revela, a máquina que revela. Então tem muitos crentes crente Kodak que só vive de revelação, né? E pior nesse fim dos tempos, né? Muitos estão se revelando, e assim diz o Senhor me revelou, sem o Senhor ter revelado nada, né? Hoje está cheio de tanto crente falso, profetiza, falsos profetas, pastores, apóstolos. O Senhor me revelou sem o Senhor ter revelado nada. Só vive de revelação, revelando para as pessoas. E aqueles cristãos também que só vai para a igreja atrás de revelação, né? Esses são os crentes Kodak, né? É muito interessante, irmão, essas verdades. Vamos para essa próxima aqui. Vamos ver essa próxima aqui, olha só. Isso aqui é chamado de crente cabeleireiro, né? Vive na cabeça dos outros, né? Então, o crente cabeleireiro é aquele que só vive na cabeça dos outros. Só vive aprendendo com os teólogos, né, na cabeça dos outros, né? Nas pesquisas lá de fora, nas pesquisas. Mas ninguém pesquisa a Bíblia, ninguém examina as Escrituras, mas prefere ficar na cabeça dos outros, dos teólogos, dos pastores da teologia, e aí são enganados de forma que não percebem, tá? Então é chamado de crente cabeleireiro. Só vive na cabeça dos outros, né? Mas não examina as Escrituras. Vamos para o próximo. Vamos ver essa próxima aqui. Pronto, essa outra aqui diz assim: o crente pastel. Deixa eu voltar aqui que saiu. Vou botar aqui que saiu, irmão. Deixa eu voltar, tá? Pronto, aqui o crente pastel. É aquele que mostra boa aparência, mas por dentro é oco, não vive a palavra. É muito incrível, né? Uma verdade tremenda, né? O simbolismo comparando o pastel com o cristão falso, os cristãos rebeldes. Então tem muitos crentes igual a esse pastel. Pela aparência você acha que é cristão, né? Dá aquele sorriso alegre, choram dentro das igrejas, cantam, faz orações, mas por dentro são ocos, estão contaminados, né? Não vive a palavra, né? Não vive a palavra, não vive santificando, não vive sendo perfeito, não vive buscando a perfeição. Então esses são os crentes chamados crente pastel, são ocos, né? Então tá aqui, como o pastor Antônio Júnior, né? O pastor Antônio Júnior, o falso pastor, disse que não é para vocês ir atrás da perfeição. Então eles estão fazendo com que vocês sejam chamados de crente pastel, né? Que não vive a palavra e são ocos por dentro, porque viver a palavra de Deus, irmão, viver a palavra de Deus é você correr atrás de ser perfeito, fugir do pecado todos os dias. Caso contrário, o destino é o lago de fogo. Porque quem falou foi Deus, não foi o homem. Que pecadores não entrarão no reino do céu, tá? Então vamos aqui para a próxima, irmão, olha só. Vamos aqui ver essa outra próxima aqui. Isso aqui é chamado de crente gilete, né? Ouve a palavra, mas não engole, né? É interessante, né? É o crente gilete, né? Porque a gilete, quando nós se barbeamos, a gilete rapa, né? E ela não engole, né? Não empurra. Dando um exemplo aqui. Então é comparado à gilete. A gilete você só tira, né? Gilete não come, o exemplo, estou dando aqui. Então é comparado à gilete, os falsos cristãos rebeldes. Então os cristãos, ele ouve a palavra. Ele ouve falando que é para ser perfeito. Ele ouve falando, o pastor falando que é para ele se santificar, não pecar. Ele só ouve.
mas continuam pecando, continuam errando. Esses são chamados de crente gilete, tá? Que ouve a palavra, mas não engole, não pratica, não guarda, né? Guardar é praticá-la, né? Então vamos aqui, irmão, acompanhar a próxima. Comparando os falsos cristãos a falsas igrejas, a parábola. Temos esse aqui, irmão. É o crente pitbull. O crente pitbull está sempre brigando na igreja com os irmãos, né? O crente pitbull. Então, quem é esse crente pitbull? O crente que anda brigando nas igrejas, falando mal de pastor, falando mal de irmão. São aqueles, irmão. São aqueles, como eu já expliquei para você, o que é falar mal do pastor, o que é falar mal do irmão. É aquele irmão que levanta um falso testemunho, falando que você estava fazendo isso sem você ter feito. Falando que o pastor estava no adultério, sem o pastor ter havido adulterado, né, com a mulher, né, o adultério. Falar uma palavra que o pastor falou, da qual ele não falou. Isto é falar mal do irmão. E este é o crente pitbull, tá? É uma mulher dizer assim, com inveja da irmã dentro da igreja, dizendo, aquela roupa ali nem combinou com aquela irmã, dizendo para outra. Então esses são crente pitbull, está falando mal da irmã, porque é inveja, entra a inveja. Então é falar mal, tá? Agora, falar a verdade, me desculpe, não vá se confundir, tá? Porque falar a verdade para o pastor, repreender ele daquela mentira de Satanás, isto é falar a verdade, tá? Porque é bíblico, os apóstolos fizeram isso, repreenderam, discutiram com esses líderes, tá? Então tenha cuidado com seus pastores que lhe ensinam a erro. Saia dela, povo meu, tá? Então vamos aqui, irmão, para a próxima. Vamos aqui para a próxima. Essa aqui é... Ok. Temos aqui chamado crente papagaio. Não examina as escrituras e só vive de repetição. Só repetindo a mesma palavra. Muito incrível essa comparação do papagaio com os falsos cristãos, as falsas igrejas. É como hoje, irmão, no fim dos tempos, os pastores da teologia são papagaios, só vivem de repetição. É repetindo Davi toda hora nas pregações. É a história de José, é a história de José, né? A história de Davi, a história de Jó. Só vive de repetição, a todo tempo. Eu vejo direto aqui onde eu moro, eu vejo direto o pastor pregando na igreja que fica aí em cima, é repetindo a mesma coisa. É a história de Davi, a história de Jó, são pastores papagaio. Como também existe, né? Cristão papagaio. Não examina as escrituras, não examina. Aí fica repetindo a mesma coisa. Eles repetem a mesma palavra. E é por isso que são envergonhados pelos sábios do Senhor, pelos verdadeiros cristãos do Senhor. Vamos para a próxima, irmão. Vamos ver essa próxima aqui. Pronto, essa aqui tem o crente gato. O crente gato está sempre no meio, mas sempre dá suas fugidinhas para o mundo, né? Então você veja aí, irmão, né? O crente gato, e tem muitos desses, né? Na igreja está ali se emocionando, choram, cantam e oram, mas sempre dá suas fugidinhas para o mundo, continua no mundo. Eles são chamados de crente gato, né? Então Deus chama esse povo seu que adoram falsamente, né? Me adoram, me honram, mas os seus corações estão longe de Deus. Estão vivendo tudo em pecado, estão vivendo tudo no erro. E ainda ficam cantando, ficam mais orando e jejuando, mas seus corações estão longe de Deus. Estão vivendo de pecado vocês, estão vivendo no erro. E pior agora nesse fim dos tempos, que os pastores mudaram tudo, criaram outro Deus
ensinando aos cristãos, às ovelhas, outra doutrina. É terrível, irmão, é terrível. Vamos aqui, irmão, acompanhar o próximo. Vamos acompanhar aqui o próximo. Será que acabou? Bom, irmãos, já acabou já aqui, né? Já acabou aqui, comparando os falsos cristãos, as falsas igrejas, em forma de palavra, de figuras de animais, né? Como árvore, rio, águia, né? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe. Na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus. Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Papangana yo tozana masolo ebele. Oh, ata mokili bakoki comprendre te, esika yo lokotanga, moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te, babengani bakei mosika. Parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, Yesu na belo ye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu ma mort, parce que la gloire de ma résurrection est plus
assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. We worship our Savior, for you are our Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Thank you.